Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Eu vou saudar a sua irmã Cícera do canal Buscar o Sangue PDA. Meus irmãos, hoje eu vim falar só um pouquinho. É uma experiência que eu tive acerca do perdão, da misericórdia. Que às vezes nós falamos tanto da palavra, da doutrina, do corpo, mas esquecemos também de falar sobre o perdão. E ele faz parte da nossa salvação. Ai daquele que não perdoa o seu irmão. A palavra do Senhor nos diz aqui, no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23, a parábola do credor incompassivo. Nós sabemos muito bem essa parábola. Eu vou ler para os meus irmãos. Amém? E por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta aos seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tinha ele com que pagar o seu senhor. Mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciando-se, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. O que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Então devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vós também fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Meus irmãos, eu tive uma experiência e o Senhor, Ele tocou no meu coração para me estar contando para os irmãos. Eu creio que Deus, Ele quer falar com alguém, porque Deus, Ele nunca fala nada, joga palavras ao vento, mas Deus, Ele sempre tem uma palavra para alguém, seja para mim ou para você. Meus irmãos, certo tempo eu cuidei da minha mãe. Minha mãe era cristã, ela servia a Deus na igreja pentecostal Deus é Amor. E eu passei um processo, cuidando dela. E ela servia a Deus, andava na doutrina, não tocava em seus cabelos, não fazia nada que o mundo oferece. Não só por ela ser uma senhora, mas porque no momento que a gente conheceu a Jesus Cristo, nós fomos doutrinadas e ela guardava essa doutrina em seu coração. Mas a maior de todas, ela dizia que tinha feito. Ela devolvia o dízimo, era no tempo ainda que a carteirinha era carimbada. Eu não estou contando a história de ninguém, eu estou falando da minha própria, a própria experiência que eu tive. E a minha mãe, ela não morava com meu pai. Ele foi embora com outra mulher. E a minha mãe, ela
nutria no coração um sentimento de amargura, de abandono, de tristeza. Ela falava que tinha perdoado. E eu sempre falando com ela: mãe, perdoa, porque quem não perdoa não entra no céu. E ela dizia: eu já perdoei, mas deixa ele para lá. E, meus irmãos, esse processo que eu passei com a minha mãe, agora eu não vou entrar em detalhe, mas um dia que Deus permitiu, eu estarei contando, né, a experiência que eu tive para cuidar dela, para que o Senhor viesse a recolher. E eu tinha que pregar para ela no leito. Ela tinha diabetes, tinha hepatite, tinha doença de Chagas, pressão alta. E uma certa feita ela veio morar comigo. Ela morava em Minas Gerais com as minhas irmãs, somente eu moro aqui em São Paulo. E ela veio morar comigo, e aqui ela dizia que era o último desejo da vida dela, era vir morar em São Paulo, porque ela queria usufruir das coisas daqui, na feira, essas coisas que é tão banais, né, na nossa vida, passa tão rápido. Queria ir na sede mundial também, que é maravilha de Deus, e lá ela não tinha essa oportunidade. E ela queria vir para cá. Então ela veio morar comigo, e ela ficou enferma depois de 1 ano de que estava comigo. Ela foi internada e os médicos disseram que ela estava com o rim comprometido e ia começar a fazer hemodiálise. Então ela começou a fazer a hemodiálise 3 vezes por semana. Ficou 38 dias internada, e nesses 38 dias a gente cuidando dela. E eu sempre falando com ela, ela dizia que queria ir para a sede mundial. E toda vez que era para me levar, eu fazia prova com Deus, porque eu não queria fazer nada que não fosse do agrado do Senhor, mesmo que fosse para a sede mundial. Porque eu dizia para Deus: Senhor, mostra para mim se o Senhor vai curar minha mãe ou se o Senhor está purificando. Porque, irmãos, uma coisa muito importante na nossa vida, nós temos que aprender nunca colocar a nossa mão aonde Deus está com a dele. Se Deus está purificando uma vida, uma alma, Ele está purificando um crente, até uma pessoa que não seja crente, mas o Senhor está amassando, apertando, Deus não quer que a gente coloque a nossa mão, mas Ele vai trabalhar da maneira dele. E ela escutava o nosso irmão missionário pregando, chamando, né, pelo nome, que foi aquele tempo que era revelação com promessa. Não sei se algum dos irmãos lembram, que o missionário chamava o nome das pessoas, né, no rádio, e as pessoas iam lá e eram curadas. E ela queria que eu levasse ela. E depois ela ficou, passado o tempo, na cama. É assim, meus irmãos, uma doença, depois outra, e depois os médicos descobriram outra, descobriram que ela estava com artrose no quadril. Então ela já não conseguia mais andar. E quando eu fazia a prova para levar ela, eu falava: tá bom, mãe, amanhã eu vou levar a senhora, que é quarta-feira. A senhora vai na hemodiálise na terça, então na quarta-feira eu levo. Quando era na quarta-feira, ela amanhecia sempre com a febre, com a dor, eu tinha que levar para internar, né, para os médicos avaliar e ver o que queria fazer, porque quem faz hemodiálise não pode sentir alguns sintomas, e um deles é a febre. E nisso, meus irmãos, os irmãos vão entender o porquê da palavra. Eu pregava para minha mãe, né, porque chegou um tempo que a minha mãe, ela, sendo uma serva de Deus, tomava a Santa Ceia, ela ia para a igreja, ela orava, ela buscava, né, ela consagrava, mas ela chegou um tempo que ela olhou para mim e ela disse: filha, é verdade que depois que morre não há mais perdão, não tem mais jeito de pedir misericórdia? Irmãos, minha mãe, ela não sabia ler nem escrever, mas ela sabia ouvir, e ela ia na igreja e ela ouvia muitas das vezes os irmãos pregando e falando. O nosso irmão missionário mesmo falava, né, que após a morte, a Bíblia diz, aleluia, glórias a Deus, que depois da morte segue-se o juízo. Está escrito lá em Hebreus, se eu não me estiver enganado. E também a parábola do rico e de Lázaro. E eu falando para ela, eu abri a palavra e comecei a pregar para ela. E o Senhor sempre usava os vasos e dizia: prega para sua mãe, prega para ela. E um dia eu fiz prova com Deus, eu falei com Deus: Senhor, me mostra qual é o teu propósito na vida da minha mãe. Se o teu propósito for salvar, para levar para a glória, mesmo que me dói, eu vou aceitar. Porque nós temos que aceitar a vontade de Deus. Mas se for para curar, Senhor, me mostra que eu vou levar ela na igreja. E
mesmo dia, o Senhor me mostrava numa visão o velório da minha mãe, tudo acontecendo. Eu confesso para os irmãos que eu levei um choque, eu chorei muito, mas o Senhor deu graça. E o Senhor falava para mim, usando uma irmã aqui. Ele falava para mim, olha, prega para tua mãe. Prega para ela tem algo ainda no coração, porque ela precisa tirar do coração esse algo. Aleluia, Jesus. E eu tinha que pregar para ela. E eu, orando a Deus, eu falava, Senhor, me mostra, Senhor. Eu tenho que pregar o que o Senhor quer que eu prego. Então, tudo que ela fazia assim, sabe, meus irmãos, ela já estava ruim. Então, as coisas que ela falava, que eu via que não podia, que era pecado, eu ia sempre pregando, corrigindo. Dentro da palavra, claro, com muito respeito. E uma noite o Senhor, pela misericórdia, me permitiu ir no inferno. E chegando lá, meus irmãos, eu vi uma fila. Eu comecei primeiro a escutar gritos horrorosos. E eu acordei espantado, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nada. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Mas eu vivia tão cansada, meus irmãos, de acordar cedo para levar ela a fazer hemodiálise, cuidar, que ela morou comigo. E eu voltei a dormir. Repreendi, né, e voltei a dormir. Quando eu dormi, o Senhor me mostrava eu dentro do inferno. Eu encontrava com a minha irmã, que mora em Minas Gerais, e eu dizia para ela, vamos. Nós descia assim por um buraco. E eu chegava lá. Eu choro porque dói, meus irmãos, saber. Tem tanto crente achando que vai para o céu, por causa que está bem nas vestes, mas está mal no coração. E eu lembrava da minha mãe. Então, minha mãe estava viva quando o Senhor me mostrou essa visão. Eu chegava no inferno, aí na porta do inferno tinha uma fila de gente, de brinco, de batom, sabe, cabelo curto, do jeito que o mundo oferece. Essas pessoas estavam naquela fila. E essas pessoas que estavam naquela fila, elas estavam esperando para ir para o seu tormento, cada um para o seu tormento. Então, aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu ficava ali só olhando. Quando eu estava na porta do inferno, um dos demônios disse assim, pega a mãe dela que está lá junto dos parentes dela. Ela está junto com os parentes dela, vai buscar. Eles buscavam minha mãe. E quando trazia minha mãe, ela estava toda queimada, mas sabe assim, um cinza horroroso. E cheio de buraco na roupa. E eu falava para ela, mãe, tanto que eu falei, mãe. Eu chorava. Eu avisei para a senhora, mãe. E ela baixava a cabeça, chorava. Ela não olhava mais para mim. E eles diziam, leva ela de volta. E começava a dar gargalhada. E eu saía daquele lugar. E quando eu saía daquele lugar, eu dizia para minha irmã desse jeito. Tinha um mercado assim, numa planície. Coisa que é difícil, meus irmãos. Num lugar assim plano, que não tem cidade por perto, mas tinha um mercado. Eu dizia, vou buscar. Vou comprar umas coisas ali para tirar a mãe desse lugar. E as coisas que eu comprava era produtos de higiene pessoal. Era pasta de dente, sabonete, escova e toalha. Eu dizia, vou dar um banho nela. Ela não vai entrar, ela não vai ficar lá. E eu despertei. Quando eu despertei, eu acordei assim assustada. E eu fui correndo pro quarto dela. Quando eu cheguei lá, ela estava deitada. Aleluia. Virada assim para a porta. Olhando assim pro tempo, de madrugada, olhando para as luzes que estavam acesas na casa dela, que ela morava no quartinho dela. E ela olhando, quando eu toquei nela, ela estava com hipoglicemia. A diabetes dela tinha baixado. E eu, no meu coração, eu pensei, eu sonhei que a minha mãe morreu e ela morreu na hora que eu vi. E ela morreu sem salvação. E eu toquei na minha mãe. Ela estava gelada, mas não era morta. Ela estava com hipoglicemia. Então eu corri, cobri ela, porque aqui em São Paulo estava muito frio. Na época, era no ano de 2012.
Aí eu corri, arrumei a comida para ela, assim, um chazinho quente, umas coisas, levei, comecei a conversar com ela, orei por ela, ela foi voltando ao normal. E eu contei para ela o que eu tinha visto. Eu contava todo dia. E foi passando os dias e eu contei. E o irmão veio orar por ela. O irmão colocou a mão na minha mãe, a minha mãe, ela caiu. Ela não lembra o que foi que aconteceu, mas ela se contorcia toda. Irmãos, tem gente que diz, o diabo não entra no crente, ele entra sim. Ele entra, se der brecha, ele entra. Porque ele é sujo, ele quer levar as pessoas através do engano. Ele quer dizer, não peça perdão, você é santo, você é santa, ele que errou, ela que errou. Ô Espírito de Deus. E depois que o irmão orou por ela, repreendeu, ela voltou ao normal, não sabia o que tinha acontecido. Eu falei, tá vendo, mãe? Tem algo na senhora que Deus quer que a senhora perdoa. Só que enquanto ela estava assim, ela dizia assim, ó, ela vai me pagar. E eu perguntava, eu não sabia, e eu perguntei, mas ela quem? Ela falava o nome da pessoa que havia feito mal para ela. Mais de 10 anos atrás, mais de 20, melhor dizendo. E ela falava o nome, que eu não vou relatar, e ela falava o nome. Foi o próprio Deus que permitiu para mim saber o que Deus estava requerendo. Eu achando que ela tinha que perdoar o meu pai. Era só meu pai, eu achava que era. E ela, depois que voltou ao normal, no outro dia, conversei com ela. Eu me sentei, contei tudo para ela que aconteceu. Ela ficou muito chocada, ela chorou muito. Falei para ela, mãe, perdoa essa pessoa, perdoa, mãe. Perdoa do fundo do seu coração, peça perdão, se humilha, porque Jesus, ele está voltando, ele pode voltar para a senhora. E comecei a pregar, a falar, e ela foi aceitando mais, que antes ela não aceitava, ela aceitava, mas ela ficava retrucando. E ela começou a aceitar, ela começou a chorar, a se quebrantar. Deus enviou umas irmãs aqui, que foi o próprio Espírito Santo de Deus que mandou essas irmãs. As irmãs chegaram e disseram, olha, Deus mandou nós vir aqui fazer o apelo para sua mãe, para ela aceitar Jesus. Ela até sorriu, olhou para a irmã e falou, mas eu já sou crente. A irmã disse, irmã, Jesus mandou eu vir aqui fazer isso. E ela levantou a mão, confessou Jesus Cristo. Aleluia. Ela confessou Jesus novamente, pediu perdão. A gente orou por ela, o Espírito Santo de Deus tomou a nossa irmã. Aleluia. O Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus, esteve junto conosco. Foi muita alegria no nosso coração. Isso foi no domingo à tarde. Na segunda-feira ela começou a ter febre, passar mal, de uma hora para outra. Deus sabe trabalhar, meus irmãos. Nós não sabemos o que fala, mas o nosso Deus sabe trabalhar. E ali ela foi internada, eu levei ela para o hospital. Minha irmã chegou de Minas, nós levamos ela para o hospital. E quando chegamos no hospital, o médico disse que ela tinha que ficar internada porque estava com uma infecção de urina, né? E foi passando os dias e as minhas outras irmãs foram chegando. Minha irmã Roberta, Dalvana, Betânia, foi chegando. E quando elas chegaram, e ela lá internada, ela queria sair do hospital, porque ela tinha tido uma melhora e ela queria sair, mas os médicos seguravam, né, por causa da infecção. E o Senhor, ali no hospital, a minha irmã falando com ela para ela voltar para casa, faltava mais ou menos 1 ou 2 dias para o Senhor recolher. E antes ela não aceitava que Deus ia recolher. E ela, minha irmã falando para ela levantar, para vir comer, para vir, né, ficar junto conosco em casa. Uma palavra assim de ânimo, porque a minha irmã também sabia que o Senhor ia recolher. E quando minha irmã falou essas palavras, ela disse, não, eu não vou mais voltar para casa. A minha filha disse que o Senhor vai me recolher, eu tenho que estar preparada. Jesus vem me buscar.
Aleluia, Deus, aleluia. E no outro dia, Jesus recolheu a minha mãe. E eu sonhei com ela voando. Dizia: mãe, para onde a senhora vai, mãe? Volta aqui. Eu não conseguia mais pegar ela. Eu sonhei com ela voando, subindo no galho de árvores, feliz, com a roupa branca, pulando, voando. Eu dizia: para onde a senhora vai? Ela falava: eu vou casar. Eu falava: com quem? Ela dizia: o seu pai, minha filha. E muito feliz. Então, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus recolheu minha mãe. Eu choro. Que é o filho que não chora de saudade, né? Mesmo que sabendo que ela está na glória, eu sei que ela foi para a glória. O Senhor mostrou para mim que se ela morresse naquele dia que ela teve aquela hipoglicemia, ela não ia para o céu, porque ela não tinha perdoado. Por isso que eu li essa mensagem. E quantos que não perdoam seu irmão? Às vezes os irmãos escrevem comentário e eu vou ver, já tem uma semana ou duas. Às vezes tem outras pessoas que ficam assim chateada pela maneira que a gente responde, o jeito que fala, porque o mundo está no maligno. E os próprios crentes, às vezes, eles têm a doutrina, mas não têm a paciência. E quando a gente responde, quando dá para responder, quando dá, né, um tempo para responder os e-mails, ou talvez a gente tem também a nossa luta, meus irmãos, não é fácil. E as pessoas às vezes ficam chateadas conosco, sabe? Não tem paciência, não tem amor, não tem misericórdia. Venhamos ter mais amor, mais paciência e mais misericórdia. Praticar o perdão, praticar as coisas boas. Porque se nós ter a doutrina do corpo é bom, mas se nós não perdoar, não ter paciência, não ter amor, não compreender o outro, nós vamos descer o abismo. Lá o fogo não se apaga e o bicho não morre. Nós quer ser perdoado, mas nós não quer perdoar. A oração do Pai Nosso diz: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo dos meus inimigos, Senhor. Olha só, que palavra. Olha essa palavra. O credor incompassivo. Ele não tinha misericórdia. Ele não tinha misericórdia dos outros, mas queria que Deus tivesse misericórdia dele, que é que representa o nosso Deus. E ele pediu perdão, né, por uma dívida que ele não podia pagar, uma dívida que eu e você não pode pagar. Todos os dias nós não podemos pagar, não tem nada que pague a nossa dívida, só o sangue de Cristo. E ele pagou na cruz do Calvário a nossa dívida. E nós não queremos perdoar os nossos irmãos, nossas ofensas, suas ofensas para conosco. Então o Senhor colocou essa palavra no meu coração no dia de hoje. Eu ia gravar, mas não deu, meus irmãos. Sabe, tem hora que eu quero gravar e sempre acontece imprevisto. Eu cuido dos meus netinhos, que eu falei para a igreja, que eu cuido. Eu falo igreja porque nós somos uma igreja. Eu cuido dos meus netos, né? Nós sabemos que dona de casa tem os seus afazeres. E sempre que sobra um tempinho, eu quero estar ali fazendo algo para o Senhor. Então, guarda essa palavra no coração. Não deixe o rancor, o ódio tomar conta, sabe? Não deixe que ficar nutrindo um mal dentro de você. Eu não olho na cara daquela irmã, não gosto daquele irmão. Porque aquele irmão me ofendeu, aquela irmã me ofendeu. Entregue ele na mão de Deus, ore por ele. Diga para o Senhor: Jesus, tira do meu coração, coloca um amor no meu coração. Um amor que seja igual ao teu. Porque o amor de Deus é um amor ágape. É um amor que não espera nada em troca. Dê sem esperar nada em troca. Faça o bem, como dizia minha mãe mesmo, minha saudosa mamãe. Faz o bem sem olhar a quem. Irmãos, os irmãos vão me ver, eu creio muito ainda, em nome de Jesus. Se eu não levar a sua igreja, eu sou chorona mesmo, irmãos. Sabe, eu choro, graças a Deus. Eu estou orando, me dá aquela vontade de chorar, eu não consigo orar. Sabe assim, tem hora que a gente ora assim, aquebrantado diante de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vê o nosso coração, ele vê dentro de nós, se nós estamos falando com falsidade, com fingimento. Porque tudo aquilo que a gente fala aqui, a gente vai dar conta no dia do juízo. Tudo. Todas as palavras. O Senhor, ele levantou você na face da terra. Ele me levantou na face da terra, não foi para nós ficar brincando de ser crente, vestir uma saia, não cortar cabelo, não depilar as pernas e achar que vai para a glória. Não. Ele quer muito mais do que isso. Isso é só um pouquinho.
né? É só um pouquinho. E às vezes, meus irmãos, tem áudio que eu fiz, já tem mais de um mês, e eu vou lá olhar ali o comentário das pessoas, as perguntas, né, os questionamentos. Então, eu peço para os irmãos, tenham um pouco de paciência. Na hora que der, eu vou responder. Amém? Eu procuro ajudar todos, porque o Senhor me chamou para isso. Eu sinto que o meu chamado é pregar a doutrina e ajudar as pessoas. Ajudar aquele que precisa, né? Que precisa estar fraco espiritual, que está começando agora, talvez já está tanto tempo na igreja, mas ainda não é liberto de um algo. E o Espírito Santo de Deus, ele tem essa palavra para você. Minha mãe tinha 12 anos na igreja, mas ainda tinha esse algo dentro dela. E o Senhor libertou ela. Ela deu lugar para o Espírito Santo, Deus libertou. Bem-aventurado é aquele que se humilha. Bem-aventurado é aquele que lava suas vestes no sangue, para eles não há condenação. Então, fica com essa palavra, com essa meditação, com essa experiência. Um dia eu vou contar para meus irmãos a experiência que eu passei cuidando dela, né? Como foi a minha experiência, porque tem pessoas que cuidam de acamado e não se coloca no lugar daquela pessoa. Você tem que cuidar daquela pessoa como um bebê, com muito amor, com muito carinho, com atenção, compreensão. Não deixar aquela pessoa achar que ela está ali e ela é um estorvo para a tua vida. Porque às vezes as pessoas cuidam dos outros de um jeito assim, sabe, que a pessoa se sente até mal, se sente um estorvo na vida do outro. Eu dizia para ela que ela era minha filhinha, meu bebê. Deus é minha testemunha. Sinto muita saudade, mas eu creio um dia nós vamos se encontrar na glória. Um dia eu vou ver minha mãe na glória. Aleluia. Estamos aqui na caminhada, meus irmãos. Não vamos perder a nossa fé, vamos marchar. Vamos olhar para Jesus, oricanta labai, aleluia, que é o autor e consumador da nossa fé. Não entre em questões loucas, meus irmãos, vigia. Sabe, quando vê debate, alguém escreve alguma coisa que vai abater a tua fé, vai entrar num debate ali. Não debate não, sabe, que não traz a mesma doutrina. Esses dias entrou uma pessoa, não trazia a mesma doutrina, começou a entrar em debate, sabe, queria que eu entrasse com ela naquele debate. Não, eu não faço isso, eu não gosto. Eu acho muito feio, cristão no meio de escarnecedor, porque isso é escarnecer. Escarnecer a palavra. E quem está de fora, pessoas que não conhecem ainda, ou que está chegando agora e vê crente brigando nos comentários, vai dizer o quê? Olha lá como é que está os cristãos. Nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Como que nós vamos ser luz se nós ficamos debatendo, sentando na roda do escarnecedor? Às vezes tem áudio aí que eu escuto pessoas escarnecendo, debatendo. E outro senta ali e começa a falar também, não é assim, é assim. Sabe, entrega nas mãos de Deus. Nós sabemos muito bem que as coisas cada dia tá pior e vai piorar mais. Não vai melhorar não, vai piorar. Mas para aquele que serve a Deus, nós temos a esperança. E a nossa esperança é a vinda de Cristo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus abençoe, guarde, livre, proteja a vida de cada um. Que Deus proteja a sua família, a sua casa, seu lar. Vou fazer oração para terminar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Maravilhoso Deus, Santíssimo Pai, ó Deus poderoso, Deus vive e eterno, obrigado Espírito Santo de Deus da verdade, ó Senhor, por mais essa palavra, por mais esta oportunidade, meu Deus. Eu quero, meu Pai, apresentar, meu Jesus querido, nas tuas mãos, Pai, cada escrito, cada alma, Senhor, meu Deus, apresentar, Jesus, essa experiência, meu Pai querido, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, venha dar vitória, livramento, Senhor, para cada um, meu Deus. Vai de encontro, meu Jesus, repreendendo todo o mal, toda a seta, Pai, toda a obra das trevas, nos dando graça e dando vitória, no nome de Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor me fez lembrar de algo antes de terminar. Que uma vez, o Senhor, pela misericórdia, o Senhor me deu uma visão de olhos abertos. Eu via o pastor
convocando a igreja, chamando a igreja num culto. Vamos levantar a igreja, ficar de pé para orar. E quando a igreja ficava de pé, aquelas irmãs que estavam conversando, saía um demônio do fundo da igreja, com a capa preta nas costas, com um livro na mão. E aquelas irmãs que estavam conversando, ele chegava perto e elas assinavam aquele livro automaticamente. E ele olhava para mim e dava gargalhada. E ele andava, quando ele chegava perto daquelas que estavam orando, ele não conseguia chegar perto, ele não se aproximava, ele ia bem, ele passava por longe. E aquelas que estavam sentadas, conversando, às vezes orava somente para dizer que estava orando, só ficava abrindo a boca e fechando. Mas a oração não passava do teto, ele dava gargalhada e elas assinavam aquele livro daquele demônio. Eu não sei o porquê. O Senhor, Ele está me incomodando para me contar isso para vocês. Então, guarda isso no coração. Quando chamar para orar, ora. Não fica conversando na igreja. Porque na igreja vira uma feira. Tem hora que a gente fica pensando, o que as pessoas vão fazer na igreja? Parece um desfile. Quando não é indo para o banheiro tomando água, quando não é conversando, é fazendo aquela feira lá no fundo. Isso tem que acabar, meus irmãos. Se vigia um pouquinho, sabe? Se olha um pouco dentro da igreja. Fica olhando para você, o seu comportamento. Pergunta para Deus se está agradando a Ele, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus proteja e dê a vitória para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor e PDA. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.